Olá, amigos! Pela primeira vez com Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão, atletas do Real Madrid, campeões da UEFA Champions League, o técnico Dorival Júnior comandou mais uma atividade da seleção brasileira no fim da tarde desta quarta-feira em Orlando, na Flórida. O QG da seleção na preparação para a Copa América e também para o amistoso contra o México é o Centro de Treinamentos da ESPN, uma estrutura bem avançada que é utilizada por muitas equipes europeias em pré-temporada, em amistosos de equipes de ponta, e essa estrutura que foi preparada para a seleção brasileira. Curiosamente, dentro do parque, dentro do complexo de parques da Disney. Então há toda uma estrutura de segurança muito grande, reforçada, para que a seleção brasileira possa realizar as suas atividades com privacidade dentro desse complexo. Pois bem, essa foi a primeira atividade com Vinícius Júnior, Rodrigo e Éder Militão, que chegaram na manhã desta quarta-feira e não perderam tempo. Inclusive havia uma dúvida se eles fariam apenas um trabalho regenerativo ou já iriam direto para o gramado. E, pois bem, o trabalho de academia foi feito e eles trabalharam normalmente com a equipe dentro do gramado. Participaram de toda a atividade junto do técnico Dorival Júnior, sem exceção, sem nenhuma limitação. Seria essa também a primeira atividade do técnico Dorival Júnior com os 26 atletas dentro do gramado. No entanto, o Gabriel Magalhães, que segue um cronograma muito bem estabelecido para a recuperação de uma lesão no ombro direito, neste treino especificamente ele não foi no gramado. Ele ficou tratando apenas na academia, fazendo trabalhos visando a sua recuperação. No treino de terça-feira, ele tinha ido a campo e fez um trabalho com bola sem contato. Ele participou da atividade com os companheiros, mas não poderia ter qualquer contato, dividida nem pensar. Então, 25 dos 26 jogadores comandados e convocados pelo técnico Dorival Júnior estiveram ao gramado. Para a galera que está chegando agora, Marcelo, quem são os jogadores chamados pelo Dorival? Eu vou lembrar a lista para vocês. Os goleiros: Alisson, do Liverpool, o Rafael, da equipe do São Paulo, Bento, do Atlético Paranaense. O Ederson havia sido convocado na primeira lista, mas em virtude de uma lesão ele foi cortado e o Rafael foi chamado. Na lateral direita, o Ian Couto, do Girona, e o Danilo, da Juventus. Danilo, que inclusive deve ser o capitão. Para a zaga, o técnico Dorival chamou 5 atletas: Bremer, da Juventus, Marquinhos e Beraldo, da equipe do Paris Saint-Germain, Éder Militão, do Real Madrid, e também o Gabriel Magalhães, do Arsenal. Do lado esquerdo, o Wendel, do Porto, e Guilherme Arana, da equipe do Atlético Mineiro. No meio de campo, ele chamou 5 volantes. Os 4 que estiveram na data FIFA de março e jogaram bem, inclusive atletas da Premier League, o Douglas Luiz, famoso DG, atleta do Aston Villa, Andrés Pereira, do Fulham. A equipe ainda conta com Bruno Guimarães, do Newcastle, e com João Gomes, do Wolverhampton. O estrangeiro, né, no meio de todos os atletas da Premier League, se dá para brincar assim, entre os meio-campistas, é o Ederson, da Atalanta, jogador campeão da Europa League. O sexto meio-campista, né, armador, é o Lucas Paquetá, da equipe do West Ham. No ataque, muitos jogadores: Pepe e Evanilson, do Porto, o Endrick, da equipe do Palmeiras, Gabriel Martinelli, do Arsenal, a dupla de jogadores da equipe do Real Madrid, o Vinícius Júnior, e também a presença do Rodrigo na equipe da seleção brasileira. E para fechar essa lista, Savinho, do Girona, e Rafinha, da equipe do Barcelona. Então, desses 26, 25 estiveram à disposição do técnico Dorival Júnior dentro do gramado. E o treino teve um susto. O Lucas Paquetá, ele tá treinando de chuteira nova. Quem já jogou bola sabe que quando você usa uma chuteira nova, o que acontece? Dá bolha no calcanhar. E o Paquetá sentiu dores. Onde? Calcanhar direito. A chuteira nova que o Paquetá tá usando ainda tá pegando ali a pisada certinha, tava incomodando muito.
e fez uma bolha enorme no calcanhar direito do Lucas Paquetá. Então ele perdeu um pouquinho da ativação inicial, todo mundo ficou preocupado, o Danilo perguntava, gente, o que está acontecendo? O Dorival Júnior foi lá dar uma espiadinha, mas tudo tranquilo, era apenas uma bolha. Os médicos e massagistas da seleção brasileira rapidamente fizeram um curativo, prepararam uma botinha para que o atleta não tivesse dificuldade de movimentação, para que o atleta não tivesse limitação nos seus movimentos. Então o Paquetá naturalmente voltou para campo, voltou para trabalhar e não preocupa, ufa, estará à disposição da seleção, inclusive deve ser titular. Já já eu vou trazer as possibilidades de 11 inicial do técnico Dorival Júnior para esse amistoso contra o México no sábado às 9h30 da noite, mas é importante trazer uma informação para a galera que já está acompanhando aqui o canal da Litoral News desde o início da apresentação da seleção brasileira. Eu já havia trazido essa possibilidade em primeiríssima mão para o torcedor que nos acompanha. Como o Vinícius Júnior, o Éder Militão e também o Rodrigo perderam 5 atividades de treinamentos com a equipe, a tendência é que eles não comecem a partida do próximo sábado. Se fosse um jogo de Copa América, se fosse um jogo de Copa do Mundo, eles jogariam, eles estão à disposição, eles não têm limitações físicas. Mas como o Dorival já realizou 5 atividades sem esses 3 jogadores e com boa parte dos 23 atletas que se apresentaram até a última segunda-feira, o Dorival entende que o amistoso contra o México é uma oportunidade para ele fazer novos testes com ideias que já vinham sendo amadurecidas desde a apresentação da equipe, que está completando hoje 7 dias. O time se apresentou na quinta-feira, feriado de Corpus Christi, dia 1º de junho, para iniciar essa preparação, dia 30 de junho, aliás, Corpus Christi é 30 de junho, na quinta-feira foi a primeira atividade. O Dorival se apresentou no dia 30, os jogadores se apresentaram no dia 30 e no dia 1º foi o primeiro treino, a primeira atividade. Então treinou quinta, sexta, sábado, domingo, na segunda-feira folga. Na terça, todos treinaram naturalmente e aí hoje chegaram os 3 atletas do Real Madrid. Por isso, o Dorival Júnior entende que é o momento de dar oportunidade para novas peças e aí sim, contra os Estados Unidos, trazer Rodrigo, Vinícius Júnior e Éder Militão para o time titular. Na cabeça do Dorival, os 3 são titulares. Mas para o jogo desse sábado, em virtude da ocasião, até porque a temporada é muito desgastante, a viagem foi longa, é preciso dosar a minutagem para você não correr o risco de, por exemplo, perder um Vinícius Júnior para a sequência da Copa América. Bom, sobre a atividade, além de todas essas questões que a gente já trouxe de informação, o técnico Dorival, ele fechou a parte tática. O gramado não estava marcado, ou seja, o treino foi em campo aberto, eu me refiro ao campo completo. Ele dividiu 11 para cada lado, mas fez muitos testes, muitas rotações na equipe para deixar todos os jogadores com a pulga atrás da orelha de quem será titular. Por isso ainda é muito difícil definir quem serão os 11 jogadores. Eu posso trazer uma espinha dorsal, de acordo com aquilo que a gente já tem de informações durante essa semana de atividades no CT da ESPN Orlando. O goleiro será o Alisson, a linha defensiva vai ter o Danilo, na zaga o Marquinhos é presença carimbada, mas há uma disputa muito grande entre o Bremer e o Beraldo pelo lado esquerdo da linha defensiva. Na zaga, aliás, na lateral esquerda, o Wendel deve começar a partida como titular. No meio de campo, está muito em aberto. Temos 4 jogadores brigando por 2 posições. Douglas Luiz, Bruno Guimarães, o Andreas Pereira e o João Gomes. Na data FIFA de março, o técnico Dorival Júnior utilizou o João Gomes e Bruno. Mas há a possibilidade que o Bruno concorra por posição com o Andreas. Claro que o Bruno sai na frente. Assim como há a possibilidade que o DG, o Douglas Luiz, concorra por posição com o João Gomes, volante ex-Flamengo, que agora atua na equipe do Wolverhampton. Para o ataque, sem o Rodrigo, sem o Vinícius Júnior, a tendência é que num primeiro momento o técnico Dorival Júnior escale Martinelli, Rafinha e Endrick. Mas durante essas atividades ele rodou. Testou PP, testou Evanilson, testou o time com falso 9, com o PP caindo por dentro. Como em algumas circunstâncias ele testou apenas o time com 2 pontas, e aí um meio de campo com um quadrado,
com o João Gomes, o Bruno Guimarães, o Andrés Pereira e o Paquetá. Então tá tudo muito em aberto. A tendência é que o Dorival Júnior adiante o time titular no penúltimo treino da equipe antes do amistoso contra a equipe do México. A seleção ainda tem uma atividade na Flórida nesta quinta-feira, no final da tarde. As atividades estão todas sendo realizadas no final da tarde, porque tá muito quente, né? No Brasil, estamos no outono. Tá ficando friozinho, em boa parte do Brasil, né? Nem em todo o Brasil, porque o Brasil é muito grande. Mas em Orlando, estamos nos encaminhando para o verão. Então as temperaturas estão mais elevadas. Então os treinos da seleção sempre estão sendo por volta das 6, 6h15, 6h30, no horário local dos Estados Unidos, que está 1 hora atrás do horário de Brasília. Justamente para evitar uma fadiga muito grande dos atletas nas atividades e que eles possam se dedicar integralmente, sem limitações. Bom, e já que falamos dessa grande concorrência pelas vagas no meio de campo da seleção brasileira, curioso, né? É bom ver que o clima é competitivo, mas é harmonioso. Andreas, Bruno Guimarães, Paquetá, João Gomes, Douglas Luiz, eles estão tendo uma ótima convivência, inclusive na folga, foram todos juntos para os parques da Disney. E o Andrés fala, porque são especificamente os volantes, 4 jogadores que atuam na Premier League, são muito exigidos nas ligas locais, cada um ocupa posições diferentes no gramado, mas são caras versáteis que podem fazer 1, 2 e até mesmo 3 funções. Com o técnico Dorival Júnior, eles estão sendo muito exigidos dentro do gramado. Vamos ouvir o que o Andrés Pereira fala sobre essa concorrência num ambiente amistoso, uma concorrência de alto nível, né? Estamos bem servidos e dando sucessão a uma seleção brasileira que na Copa só tinha um desses 4 volantes convocados, só o Bruno Guimarães. O torcedor vai lembrar, Casimiro, Fabinho, Fred e Bruno Guimarães estavam na Copa. O Casimiro tá de fora da lista, o Fabinho tá de fora da lista, o Fred tá de fora da lista. O Fred tá no futebol turco, Casimiro tá no Manchester United e o Fabinho foi para o futebol da Arábia Saudita. Os 3 estão fora dessa convocação do técnico Dorival Júnior, como já estão fora do ciclo já há um bom tempinho, né? Casimiro havia sido convocado até pelo técnico Fernando Diniz nas eliminatórias do ano passado, mas nesse ano ainda não foi convocado pelo técnico Dorival Júnior. Então, uma nova geração de grandes volantes da seleção brasileira. Vamos ouvir o que o Andrés Pereira fala sobre o tema. O Dorival, ele me conhece como segundo volante, mas também como meia, que eu estou atuando no meu clube, na Inglaterra. Ele sabe que eu posso ajudar em várias funções ali no meio de campo, e ele vem sempre pedindo para mim exercer essas coisas. Eu posso jogar mais ofensivo, jogar mais como segundo volante. Então ele sabe que eu posso ajudar a equipe nessas funções. Então, para mim, eu tento fazer o meu melhor possível nos treinos e nos jogos também. Eu acho que a gente tem um meio de campo muito, muito móvel, muito dinâmico, meio de campo que está acostumado a jogar na Premier, que é muito intenso. Então eu acho que, para falar assim, quem vai jogar, quem não vai jogar, eu acho que a gente está muito bem servido ali nas posições. E eu tenho certeza de qualquer um dos jogadores que vai estar na posição ali para brigar, com certeza vai fazer um bom trabalho. Mas eu tenho, com certeza, mudou um pouco a estrutura, como você disse, não tem mais alguém fixo ali na frente da defesa como era antes com o Casimiro, mas a gente tem 3 jogadores ali muito dinâmico, muito intenso, para ajudar a equipe, para ajudar os atacantes, para ajudar a defesa também. E taticamente, qual é a diferença? Porque na época do Tite, tinha um 5 muito bem plantado. Um 5 posicional, que era o Casimiro. Agora no Dorival é diferente. Vimos isso na data FIFA de março. Não tem um 5 e um 8. Os dois se misturam entre fazer o 5, o 8 e preencher o meio de campo da seleção brasileira, e muitas vezes, e eu trouxe essa informação para o torcedor, de algo que o Dorival pede muito, infiltração dos pontas para chamar a atenção da marcação, com os volantes e meias pisando na entrada da grande área, como aquela espécie de elemento surpresa, para gerar maioria, superioridade numérica e definir
a jogada para a seleção, não somente com os atacantes, mas a gente olha para DG, que tem um ótimo chute fora da grande área, Andreas, que tem um ótimo chute fora da grande área. O Dorival quer utilizar isso. O Dorival quer utilizar essa dinâmica dos seus atletas. E isso exige muito, fisicamente, dos jogadores da seleção. Vamos ouvir o Andrés Pereira, que fala sobre essa mudança de característica no meio de campo da seleção, sobre as exigências que os volantes têm, justamente porque o Dorival é um cara que gosta dos volantes subindo muito, dos laterais subindo muito, mas futebol é cobertor curto. Você também tem que marcar, você também tem as suas obrigações defensivas. Eu acho que o futebol vem evoluindo bastante. Como você disse, é difícil ver uma equipe agora que joga com um 5 fixo, realmente. Para mim, como segundo volante, os meus ajustes, é claro que você vai estar em 2 para defender na frente da defesa. Você tem que ter mais em conta que você sempre tem que estar em contato com o outro meio de campo. Ninguém pode, no caso, ir para o ataque e deixar tão vulnerável, talvez, a defesa. Por isso que o professor fala muito em atacar marcando. Como meia, como eu sou um segundo volante, eu já tenho esse pensamento de estar mais presente ali para defender. Então, para mim, não muda muito. Tem que entrar mais na área para fazer gol e claro, e tem que ter a recomposição sempre para parar qualquer tipo de jogada. Então, não muda muita coisa. Eu acho que para jogar nas posições ali no meio de campo tem que estar muito ligado, tem que ter muita disposição e com certeza, igual todo mundo vai ter, que vai representar o Brasil. Tá aí, portanto, o Andreas brigando por uma posição no time titular da seleção brasileira e detalhando o funcionamento desse meio de campo sob o comando técnico Dorival Júnior. O Andreas, que é atleta do Fulham, mas tem propostas do Tottenham, do Aston Villa, do Newcastle. Para onde é que será que ele vai? Disse que só vai decidir o futuro ao lado do seu empresário Kia após o término da Copa América. Então o Andrés está valorizado na Premier League, o ex-jogador da equipe do Flamengo. Curiosamente, o Andrés é um dos poucos naturalizados que vestiu a camisa da seleção. Ele e o Galeno haviam sido convocados no mês de março. O Galeno nasceu no Brasil, isso naturalizou português, caminho inverso. O Andrés nasceu da Bélgica, mas cresceu como brasileiro, tem família brasileira, inclusive se diz torcedor do Flamengo, se sente carioca, né, como a galera fala. Então, um brasileiro nato, o Andrés Pereira, que está à disposição para servir a nossa seleção. E com a convocação dele para a Copa América é interessante trazer essa informação. Ele não pode vestir camisa de nenhuma outra equipe do futebol mundial. A FIFA ela não considera jogos amistosos como jogos oficiais. Ela considera jogos oficiais, jogos de Copa do Mundo e partidas de competições continentais. Então o Andrés agora, vestindo a camisa da seleção brasileira na Copa América, é um fico. Sou brasileiro, vou vestir a camisa da seleção, abrindo mão de vez de qualquer possibilidade de vestir a camisa da seleção belga, que foi o país onde ele nasceu. Mas, repito, pais brasileiros, famílias brasileiras, tem uma criação brasileira e é muito identificado com toda a nossa nação brasileira. É isso, a seleção brasileira agora segue a sua preparação para a Copa América, tem um amistoso no próximo sábado contra o México. Na quinta-feira, o time faz uma atividade antes de viajar para College Station, no Texas, e já no palco do jogo, já na cidade do jogo, a seleção brasileira faz um trabalho de reconhecimento do estádio, que é um estádio de futebol americano, dimensões diferentes, a gente vai falar sobre isso e muito mais na sequência aqui no canal da Litoral News. Eu sou o Marcelo Marinho, tô na cola da seleção pentacampeã mundial em busca da 6ª estrela e sempre conto com o seu like, conto com a sua inscrição, botãozinho inscrever-se, ativa o sininho, fica por dentro de todas as informações da pentacampeã mundial na caminhada em busca do Hexa e também da 10ª taça da Copa América. Deixe nos comentários, já que Vini, Endrick e o Éder Militão não vão jogar a partida contra a equipe do México, vão ficar no banco de reservas, não serão titulares, como é que monta esse ataque da seleção brasileira? Com um falso 9, com um homem de ofício, com 4 meio-campistas e 2 homens no ataque? Deixe nos comentários. Eu quero ouvir a galera aqui no canal da Litoral News. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua companhia.